Olá, eu me chamo Gabriela Badaró, eu sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela UERJ e também sou autora do artigo Infraestruturas Urbanas Verdes e Azuis, um comparativo entre os planos diretores das cidades do Rio de Janeiro e Petrópolis. Esse artigo foi escrito conjuntamente com Maria Fernanda Silva, uma colega de graduação, e a professora doutora Mirna Gobo. E agora, nessa apresentação, nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso artigo para que todos possam conhecê-lo. Apresentando aqui brevemente o nosso sumário, que tem início na introdução e depois passa por objetivos, metodologias e relevâncias até chegar na parte dos resultados e por fim nós teremos a conclusão, a divulgação desse artigo e por fim as referências que foram usadas para a produção do mesmo. Olá, me introduzindo rapidamente, meu nome é Maria Fernanda Costa Silva, eu também sou autora do artigo e sou graduanda de Arquitetura e Urbanismo pela UERJ. A partir disso, para a gente iniciar, é importante a gente entender o conceito de infraestruturas verdes e azuis, conhecidas como IVAs. Elas representam um conjunto integrado de soluções naturais e artificiais, que promovem benefícios ambientais, sociais e econômicos. No contexto urbano, essas infraestruturas elas se tornam fundamentais para a gente enfrentar os desafios das mudanças climáticas, oferecendo alternativas sustentáveis para drenagem, preservação das áreas verdes e melhoria da qualidade de vida. O plano diretor, ele surge como um instrumento essencial nesse processo, porque ele regula o uso do solo, combate a especulação imobiliária e orienta o crescimento das cidades de forma sustentável e coletiva. O objetivo central do nosso trabalho é comparar os planos diretores das cidades de Rio de Janeiro e Petrópolis. Essa comparação busca identificar como que cada município incorpora ou deixa de incorporar os princípios relacionados a infraestruturas verdes e azuis. A escolha dessas duas cidades ela se justifica pelas diferenças em termos de porte populacional, contexto socioeconômico e histórico urbano, o que vai nos permitir analisar as estratégias distintas de implementação e de gestão. Agora falando um pouco sobre a metodologia utilizada para a produção desse artigo, a primeira etapa dela foi a seleção das cidades, onde foram selecionadas duas cidades do estado do Rio de Janeiro, a capital, o Rio de Janeiro, e o município serrano de Petrópolis. E essa escolha foi feita para que a gente pudesse contemplar tanto a diversidade populacional quanto as características históricas e urbanas relevantes de cada uma dessas cidades. Já na segunda etapa, foi feito um levantamento e análise dos textos legais, em especial os planos diretores que estavam em vigor nas respectivas cidades quando o artigo foi escrito, e é importante ressaltar que esses documentos eram disponibilizados pelos próprios órgãos públicos para que a população pudesse ter acesso à legislação. E por fim, uma vez os documentos selecionados, foi feita a identificação de dispositivos relacionados à infraestrutura urbana verde e azul. Então foram identificadas abordagens relativas a áreas verdes, corredores ecológicos, drenagem, recursos hídricos, arborização, reflorestamento e gestão de riscos socioambientais para que a gente pudesse selecionar quais dos aspectos que são citados nesses planos diretores seriam relevantes para a nossa análise. E a relevância desse estudo ela está em analisar como que essas infraestruturas verdes e azuis são operacionalizadas nesses municípios brasileiros. E quando a gente compreende como que essas políticas públicas se materializam nos planos diretores, a gente consegue identificar lacunas e oportunidades para a gente aprimorar a governança urbana. O protocolo corporativo que propomos pode auxiliar gestores na revisão de planos, favorecendo uma governança mais participativa e soluções baseadas na natureza. Dessa forma, a gente vai além de contribuir com a preservação dos recursos naturais. A pesquisa ela também aponta caminhos para a gente mitigar riscos socioambientais e melhorar a qualidade de vida da população. No caso do Rio de Janeiro, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Sustentável foi aprovado em 2024 e ele já apresenta avanços alinhados com infraestruturas verdes e azuis, por mais que não use esse termo explicitamente. Entre os destaques está o Plano Diretor de Arborização Urbana, que estabelece metas claras para a expansão e gestão de áreas verdes, que também são observadas diretrizes de adaptação climática voltada para áreas mais vulneráveis, como favelas. Além disso, o plano ele busca integrar preservação urbana, espaços livres e recursos hídricos, mostrando um alinhamento com a Agenda 2030 da ONU e políticas globais de resiliência climática. Já em Petrópolis, o Plano Diretor de 2014 traz uma forte ênfase na gestão ambiental e na segurança hídrica, ainda que ele esteja desatualizado. O documento ele contempla ações de reflorestamento, criação de agroflorestas e educação ambiental, além da participação comunitária. Uma iniciativa de destaque é a previsão do Plano Municipal de Mitigação de Riscos, que é fundamental para enfrentar enchentes e deslizamentos comuns no município.
Apesar desses avanços, a gente consegue perceber a ausência de uma integração plena das infraestruturas verdes e azuis, o que limita a adoção de soluções baseadas na natureza no planejamento urbano. Ainda falando sobre a parte dos resultados, para esse artigo foram produzidas 2 tabelas inéditas e agora nós vamos analisar cada uma delas de uma forma um pouco mais profunda. Nessa primeira tabela, nós temos as cidades de Rio de Janeiro e Petrópolis e nós analisamos elas com base no princípio norteador, que corresponde ao artigo 1º de cada um dos planos diretores, onde são expressas as premissas fundamentais de cada um desses documentos. E daí nós extraímos o foco principal de cada um desses documentos, analisando se eles têm como principal foco as infraestruturas verdes ou as infraestruturas azuis. O princípio norteador do Rio de Janeiro fala que a Lei Complementar institui a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do município do Rio de Janeiro, conforme previsto na Lei Complementar número 111 de 1º de fevereiro de 2011 e na Lei Federal número 10.257 de 10 de julho de 2001 no Estatuto da Cidade. No parágrafo 1º, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do município do Rio de Janeiro está em consonância com a Constituição Federal, o Estatuto da Cidade e a Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro e será avaliado a cada 5 anos e revisto a cada 10 anos. No parágrafo 2º, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do município do Rio de Janeiro será referido nessa lei complementar como Plano Diretor e essa denominação será mencionada nos documentos oficiais. Após a análise completa do documento, foi constatado que o Plano Diretor do Rio de Janeiro tem como foco principal a recuperação das áreas permeáveis e verdes da cidade. Agora falando sobre o princípio norteador de Petrópolis, no artigo 1º diz o seguinte: o Plano Diretor de Petrópolis é um instrumento básico da política de desenvolvimento sustentável do município, cuja finalidade principal é estabelecer diretrizes para orientar o processo permanente de qualidade de vida dos habitantes e ao pleno ordenamento das diversas funções sociais da cidade por meio de critérios objetivos de justiça social e preservação do meio ambiente natural e construído. Tem seus dispositivos interpretados observando as peculiaridades originárias do Plano Queller e suas regras, em especial quanto à divisão geográfica da cidade, a função social da propriedade e o respeito à ecologia, atendidas nas marcas da identidade do município e as necessidades da sua atualização urbanística. Daí se concluiu, após análise completa do documento, que o foco principal do Plano Diretor de Petrópolis são os recursos hídricos e o planejamento de drenagem, haja vista que a cidade é cortada por vários rios. E agora, seguindo a análise das nossas tabelas, nós temos aqui a nossa segunda tabela, que é organizada de uma forma um pouco mais diferente. Aqui ao lado nós temos diversos temas, como recursos hídricos, recursos verdes, sustentabilidade, infraestruturas verdes e infraestruturas azuis, e nós comparamos como o Plano Diretor do Rio de Janeiro e como o Plano Diretor de Petrópolis tratam cada um desses temas. Em relação ao tema recursos hídricos, o Plano Diretor do Rio de Janeiro aborda reservas de faixas de proteção junto às margens para manutenção da vegetação ciliar e contenção de cheias, diretrizes específicas de mobilidade, como rotatórias, ciclovias, faixas de ônibus, integração obrigatória com o Plano Municipal de Saneamento Básico e projetos de macrodrenagem. A gente percebe que o Plano Diretor de Petrópolis tem uma abordagem bastante similar ao do Rio de Janeiro no que tange os recursos hídricos, mas uma metodologia bem diferente quando se trata de recursos verdes. Agora, indo para o tema recursos verdes, o Plano Diretor do Rio de Janeiro condiciona toda a ocupação urbana à proteção dos maciços e morros, das florestas e demais áreas com cobertura vegetal, da orla marítima e vegetação de restinga, dos corpos hídricos, complexos lagunares e manguezais. Ele também reforça a proteção e gestão sustentável do meio ambiente e da paisagem como diretriz permanente. E o Rio de Janeiro também tem o Plano Diretor de Arborização Urbana, que é o primeiro documento técnico consolidado da cidade voltado exclusivamente à arborização urbana. E ele define diretrizes para implantação, monitoramento, conservação e expansão da arborização com metas para os próximos 10 anos. Ele também aborda o estado atual da arborização e tem programas para ações futuras. Já o Plano Diretor de Petrópolis, em relação aos recursos verdes, reforça o respeito à ecologia local, com especial atenção às áreas de preservação permanente ao longo dos rios, nascentes e encostas, e define zoneamentos que protegem matas nativas e impedem desmatamento em áreas de risco geológico e hídrico.
E apesar de todos esses pontos abordados no plano diretor de Petrópolis em relação aos recursos verdes serem bastante válidos, a gente percebe que o Rio de Janeiro tem uma estrutura muito maior e uma maior capacidade de propor diretrizes. Agora, em relação ao tópico sustentabilidade, que é um termo bem mais comum, a gente percebe que o Plano Diretor do Rio de Janeiro adotou, em 2024, o nome oficial de Plano de Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável. E ele desenvolveu o Plano de Desenvolvimento Sustentável, o PDS, com horizonte para 2030 a 2050, estruturado em 5 eixos transversais: igualdade e equidade, cooperação e paz, longevidade e bem-estar, mudanças climáticas e resiliência e governança. E ele também vinculou o PDS ao Plano de Ação Climática Local, integrado à Rede C40, para tratar riscos de calor urbano, inundações e descarbonização do transporte. Já o Plano Diretor de Petrópolis tem a Lei Municipal número 6.321 de 2005, que é o PDP original, que estabelece o Plano Diretor como um instrumento básico de desenvolvimento sustentável, condicionando a expansão urbana à garantia de bem-estar e melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente natural e construído. No entanto, a gente percebe que, com as revisões do Plano Diretor, esse foi um conceito que se perdeu, não foi mais mantido nas outras versões do plano. Em relação aos termos explícitos infraestrutura verde e infraestrutura azul, o Rio de Janeiro é o único que aborda o conceito de infraestruturas verdes, e ele aborda elas estabelecendo a obrigação de incorporar variáveis ambientais e paisagísticas em todas as políticas urbanas. O Plano Diretor de Petrópolis não usa explicitamente o termo infraestruturas verdes, embora esse tema seja abordado com outras terminologias. O termo infraestrutura azul não é abordado por nenhum dos planos diretores. Quando a gente compara os dois municípios, a gente consegue perceber que ambos incorporam princípios relacionados a infraestruturas verdes e azuis, ainda que de maneiras diferentes e sem utilizar a terminologia diretamente. O Rio de Janeiro ele apresenta o arcabouço normativo mais atualizado, mas carece de padronização e indicadores claros de avaliação. Já Petrópolis ele se destaca pela atenção à gestão ambiental e à segurança hídrica, mas deixa lacunas no que se refere a infraestruturas verdes. E a conclusão principal é que a efetividade dessas políticas depende da uniformização de conceitos, da criação de métricas de acompanhamento e do fortalecimento da governança participativa, integrando sociedade civil, academia e poder político. E agora que a nossa apresentação está praticamente no final, nós gostaríamos de abordar um tema que não foi tratado no artigo, mas que tem muita relação com ele, que são as nossas estratégias de divulgação. Adicionalmente, com o propósito de divulgar o material aqui apresentado e, ao mesmo tempo, servir de meio de comunicação para com a comunidade acadêmica local e a mídia, foi criado o Laboratório de Infraestruturas Verdes e Azuis, conhecido carinhosamente como LabIVA. E o LabIVA atua como um espaço de convergência entre pesquisa, extensão e informação, comprometido em popularizar as soluções baseadas na natureza e integrá-las ao planejamento urbano. E aqui ao lado nós temos uma imagem falando um pouco mais sobre o nosso laboratório, mostrando a nossa biografia, o nosso endereço físico e os meios de contato. E para finalizar, nos próximos slides estarão mostradas nossas referências que foram utilizadas para a produção desse artigo e elas vão ficar disponíveis para consultoria futura. Com isso, nós encerramos nossa apresentação, esperando ter conseguido mostrar a importância de integrar as infraestruturas verdes e azuis no planejamento urbano, porque elas são fundamentais para cidades mais sustentáveis e resilientes. Agradecemos todos a atenção. Muito obrigada!